Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar acerca dos debates lá no tribunal do júri. Após a instrução em plenário, vem a fase de debates no plenário. E é isso que a gente vai ver hoje, como que funciona, qual que é o tempo do plenário, o que pode ser feito nesses debates. Bora lá então? Primeira coisa para a gente começar a estudar os debates no tribunal do júri é saber o momento em que esses debates irão ocorrer. Então, após a instrução em plenário, como eu já tinha adiantado para vocês, será aberta a palavra ao Ministério Público para que esse faça a sua acusação de maneira oral, nos limites da decisão da pronúncia, momento em que o Ministério Público poderá também sustentar a existência de circunstâncias agravantes. Então, terminada a instrução em plenário, a tomada de declaração do ofendido, se for o caso, a inquirição de testemunhas, o interrogatório do acusado, será aberta a palavra para o Ministério Público para que ele dê início a formular a sua acusação, sempre nos termos da decisão de pronúncia. Por exemplo, não pode a decisão de pronúncia ter previsto a prática de um homicídio simples e chegar em fase de debate e o Ministério Público sustentar a ocorrência de um homicídio qualificado. Isso não é possível. Então, a acusação do Ministério Público, a sua defesa em plenário, deverá pautar os seus limites na decisão de pronúncia. E ainda, nessa sua explanação, o Ministério Público pode sustentar a ocorrência de circunstâncias agravantes, já que essas podem ou não constar da decisão de pronúncia. Ok? Então, encerrada a instrução em plenário, abre-se a fase de debates no plenário do Tribunal do Júri. Ok? E isso está previsto lá no artigo 476 e parágrafos do Código de Processo Penal, que fala o seguinte pra gente. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a sua acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que a julgar admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Parágrafo 1º, o assistente falará depois do Ministério Público. Parágrafo 2º, tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e em seguida o Ministério Público, salvo se houver retomada a titularidade da ação, na forma do artigo 29 deste Código. Parágrafo 3º, fim da acusação, terá a palavra a defesa. E parágrafo 4º, a acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. Então, a fase de debates tem início com a explanação por parte do Ministério Público, o momento em que ele fará a sua acusação, nos limites da decisão de pronúncia, podendo sustentar a ocorrência de circunstâncias agravantes. Ao término da explanação do Ministério Público, abre-se então a palavra para a defesa, para fazer também a sua explanação de maneira oral ali no Tribunal do Júri. Então, os debates começam com o Ministério Público, em sequência a defesa, ok? Qual que é o prazo, qual que é o tempo que o Ministério Público e a defesa têm para fazer essa sustentação em plenário, para fazer esses debates em plenário? Qual que é o tempo que tem para cada um? Cada um é livre, pode ficar o tempo que quiser falando, ou há um limite de tempo para cada um deles? Cuidado, pessoal, que os prazos para os debates será de 1h30 para cada um, tanto para a acusação quanto para a defesa. E aí, de 1 hora para a réplica e para a tréplica, como a gente vai ver daqui a pouco o que é a réplica e o que é a tréplica. Mas o prazo para esses debates é de 1h30 para cada um. 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. Se houver réplica e tréplica, a réplica e a tréplica serão de 1 hora cada. Então, não pode chegar lá e ficar falando o tempo que quiser. Não, a gente tem um limite de tempo para esses debates, ok? E isso está previsto lá no artigo 477, parágrafos do Código de Processo Penal. Vamos lá ler juntos. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada. Olha lá os debates, 1h30 para cada. E de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica.
parágrafo 1º, havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que na falta de acordo será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado nesse artigo. Ou seja, se de repente eu tenho um acusado e 2 defensores para esse acusado, se os 2 quiserem falar, eles vão combinar quanto cada um deles vai falar, dentro daquela 1h30 ou de 1 hora no caso da tréplica. Mesma coisa se eu tiver, de repente, o Ministério Público e o assistente. Se o assistente também desejar falar, ele tem que combinar com o Ministério Público o quanto cada um vai falar, dentro daquela 1h30. Eles vão ter que entrar em um consenso quanto cada um vai falar. Se não houver esse consenso, aí o juiz vai fazer essa divisão de tempo entre eles, ok? Então, eu não vou acrescer o tempo aqui se eu tiver 2 ou mais defensores com um acusado, ou no caso aí do Ministério Público com assistente, quando eu tenha um acusado. Eu não vou acrescer esse tempo. Eles que se dividam, que entrem no consenso. Se não entrar nesse consenso, o juiz-presidente é que vai fazer essa divisão de tempo. Mas aí permanece 1h30 e 1 hora, ok? Parágrafo 2º ainda fala pra gente que havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e o da tréplica, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Então, quando eu tiver mais de um acusado, aqui a situação agora é diferente. Eu tenho mais de um acusado. Quando eu tiver mais de um acusado, o tempo aqui para a defesa vai para 2h30 e o da réplica e da tréplica vai para 2 horas. Então, quando eu tenho mais de um acusado, eu aumento esse prazo aqui. Quando eu tenho mais de um acusado, lembrem, cuidado com esse parágrafo 1º aqui para não confundir. Quando eu tiver mais de um acusado, aí o tempo aumenta. De 1 hora para os debates, para as explanações tanto da acusação quanto da defesa, e de 1 hora, dobra aqui, para a réplica e para a tréplica. Se por acaso eu tenho mais de um acusado e, consequentemente, de repente, mais de um defensor, aí eu aplico aquilo que diz o parágrafo 1º. Eles vão ter que entrar num acordo para ver quanto cada um deles vai falar dentro dessas 2h30 e dentro das 2 horas, ok? Então, muita atenção com esse artigo 477 aqui e os seus parágrafos, pessoal. Lembrem, tempo para os debates, 1h30, tréplica e réplica, 1 hora. Se eu tenho mais de um defensor, somente um acusado, mas mais de um defensor ou Ministério Público e assistente, eles têm que entrar num consenso quanto cada um vai falar dentro dessa 1h30 e dentro dessa 1 hora. Se eu tenho mais de um acusado, o tempo para os debates sobe para 2h30 e o da réplica e da tréplica vai para 2 horas. Nessa situação aqui, se porventura eu tiver mais de um defensor também, aí eles terão que entrar em um consenso quanto cada um vai falar dentro das 2h30 e dentro das 2 horas, ok? Réplica e tréplica. Já que eu estou falando tanto que é possível réplica e tréplica, o que é a réplica e o que é a tréplica? Réplica é a fala da acusação após a fala da defesa. A gente viu que os debates eles se iniciam com a explanação por parte da acusação, por parte do Ministério Público ou do querelante, se for o caso. Após o Ministério Público falar, abre a fala para a defesa, que vai fazer a sua explanação. Terminada a explanação por parte da defesa, o Ministério Público tem a faculdade de exercer a réplica, que é a sua fala agora após a manifestação da defesa. Vejam que a réplica, gente, ela é uma faculdade, ela não é obrigatória. O Ministério Público pode ou não usar do direito à réplica. Então, a réplica nada mais é do que o Ministério Público a falar após a defesa. De repente, não deu tempo de falar tudo o que queria na primeira parte da explanação, pode usar agora a réplica para complementar, ou ainda, se teve alguma tese rebatida pela defesa que não tenha sido sustentada também pela acusação, pode-se utilizar agora da réplica para combater, para rebater essa tese arguida pela defesa. Ok? Se
a acusação, se o Ministério Público se valer da réplica, a defesa tem direito à tréplica, que aí é a fala depois da acusação. Então seria assim, ó, o MP fala primeiro, aí vai para a defesa, parece um P aqui, defesa. Se o MP quiser falar de novo, aqui é a réplica, e após aqui a defesa com a tréplica. Então fica mais ou menos assim, inicia os debates com o MP, vai para a defesa, se o MP quiser, se é o órgão acusador, pode ser o querelante também, a gente fala muito em MP, mas pode ser o querelante, pessoal, pode exercer o direito à réplica. Se exercer o direito à réplica, vai para a tréplica. Sempre lembrando, aqui 1h30, 1h30, 1h e 1h. Se for mais de um acusado, 2h30, 2h30, 2h02. Ok? Então a réplica e a tréplica são isso. A réplica é a fala da acusação após a explanação da defesa, e a tréplica daí é a fala da defesa após a segunda fala da acusação. Ok? Uma pergunta que aparece aqui falando de réplica e tréplica é: pode a defesa inovar na tréplica? Ou seja, apresentar uma nova tese defensiva em fase de tréplica? E por que eu pergunto isso? Vejam que aqui, Ministério Público falou, a defesa falou. Ministério Público falou, defesa falou. A partir daqui, o Ministério Público não fala de novo. Aí a gente vai para ver se os jurados têm alguma dúvida, alguma questão, e já vai para a quesitação, para a votação por parte dos jurados. Então, nesse momento aqui, seria possível a defesa inovar, apresentar uma nova tese defensiva? E cuidado, pessoal, que aqui 3 correntes debatem sobre esse assunto. Uma primeira diz que sim, é possível a inovação na tréplica por parte da defesa, em razão do princípio da amplitude da defesa prevista para o tribunal do júri. A gente sabe que em sede de júri tem o princípio da amplitude da defesa, que é mais amplo que o princípio da ampla defesa. Então, por esse motivo, e por não haver interesse do Estado em ver um inocente condenado também, haveria possibilidade da defesa inovar na tréplica e apresentar uma nova tese defensiva que até então não tinha sido alegada. Uma segunda corrente defende que não é possível a inovação, não seria possível, uma vez que violaria o contraditório em relação ao Ministério Público. Já que depois aqui, ó, lembrem, depois da defesa, aqui não vai ter nada, aqui já vai para quesitação. Se o Ministério Público ele não vai falar, eu vou violar o contraditório em relação ao Ministério Público. Porém, se a defesa inovar em sede de tréplica, essa inovação ela não será quesitada aos jurados. Ela será excluída, já que não foi exercido o contraditório em relação ao Ministério Público, então eu não posso quesitar isso para os jurados, ok? E uma terceira corrente defende que é possível sim a inovação, desde que o Ministério Público seja ouvido posteriormente. Então isso aqui é uma questão que ainda gera bastante discussão, e são essas 3 correntes que se apresentam para responder essa questão aqui. Veja que uma permite, uma segunda não permite e uma terceira permite, desde que depois ainda aqui eu ouvisse o Ministério Público de novo, ok? Então, cuidado com essa questão aqui. Uma outra questão bastante interessante em série de debates é sobre a possibilidade de exibição e leitura de documento no plenário do tribunal do júri. Pode uma parte chegar com um documento novo lá no tribunal do júri, mostrar ele para todo mundo, fazer a leitura desse documento e se valer desse documento? Esse documento não está nos autos. Chego lá em sede de plenário e falo: surgiu esse documento aqui e eu trouxe para vocês verem. Existe essa possibilidade? Cuidado, pessoal. Vamos lá para o artigo 479 do Código de Processo Penal, que vai falar o seguinte pra gente. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte.
Parágrafo único. Compreende-se na proibição desse artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que nenhuma parte pode ser surpreendida no plenário do tribunal do júri. Se eu quero juntar um novo documento para usar ele lá na sessão de plenário, no tribunal do júri, eu tenho que fazer essa juntada com antecedência mínima de 3 dias úteis e da ciência parte contrária de que eu pretendo utilizar esse documento aqui no plenário. Então, não posso chegar lá no plenário com o documento novo e falar, vou usar agora aqui. Não, pessoal. Eu tenho que fazer essa juntada desse documento e exercer o contraditório. E vejam, 3 dias úteis. Então, eu não posso chegar lá e surpreender a outra parte com um documento que não tenha sido juntado e a outra parte não tenha se manifestado sobre esse documento, ok? Uma pergunta que surgiu esses dias, até saiu no informativo do STJ e está lá no site do Dizer o Direito, é o seguinte. Imagine a situação em que o Ministério Público ele junta um documento com antecedência de 5 dias, portanto, respeitando o que prevê o artigo 479 do CPP. Porém, a defesa ela só teve ciência 1 dia antes do julgamento. O Ministério Público fez a juntada no documento 5 dias antes, respeitou então o prazo previsto lá no artigo 479, porém, para a defesa só foi dada ciência desse documento 1 dia antes do julgamento, ou seja, hoje e amanhã vai para julgamento. Nesse caso, gente, pode o MP ler esse documento em plenário? E aí, o que vocês acham? Tic-tac, vamos dar um tempo aí, pausa, vamos pensar para responder. Vejam que essa pergunta ela é perigosa. Por quê? Porque 5 dias respeitou o artigo 479. O artigo 479 fala lá, antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência a outra parte. Ora, juntou antes de 3 dias, com a antecedência necessária, e deu ciência para a parte contrária. Não deu? E aí, pode o Ministério Público ler esse documento em plenário? Cuidado, pessoal, que a resposta é não. Segundo o STJ, no informativo 610, e gente, sugiro que vocês leiam o informativo, se cadastrem lá no site do STF, do STJ, dá uma lidinha nos informativos, vem no teu e-mail, é bem interessante e muito importante para todo mundo que pensa em prestar prova de concurso, até mesmo prova da OAB, dá uma lidinha nos informativos, ok? Dito isso, voltando para cá. Ministério Público, gente, não poderá ler esse documento em plenário. Por que não, Magda? Ele respeitou os 5 dias. Foi dada ciência para a parte contrária. Por que isso não seria possível? Vamos lá. O prazo de 3 dias úteis, segundo o STJ, aqui fala lá o artigo 479 do CPP, esse prazo ele deve ser respeitado não somente para a juntada do documento ou do objeto, mas também como ciência da parte contrária a respeito da utilização desse documento lá no plenário do Tribunal do Júri. O que o STJ quer dizer com isso aqui? Que não é só a juntada do documento que deve respeitar o prazo de 3 dias úteis previsto lá no artigo 479, mas também a ciência da parte interessada deve ocorrer em 3 dias úteis antes do início do júri, para que a parte contrária ela também tenha esse tempo hábil para se preparar. Porque com 1 dia de antecedência, e se for um monte de documento? Como é que 1 dia antes do julgamento você vai preparar a tua defesa agora com esse documento novo? Você não tem um tempo hábil para preparar a sua defesa 1 dia antes do tribunal do júri, a depender do que foi juntado ali. Então esse prazo de 3 dias aqui, gente, muita atenção. Ele deve ser levado em consideração para a juntada do documento e também para a ciência da parte contrária, para garantir que ela tenha tempo hábil de se preparar para o julgamento em plenário, ok? Decisão da 6ª turma do STJ lá no informativo 610, ok?
E ainda para fechar essa questão dos debates, falta a gente trabalhar com os argumentos de autoridade. O que são os argumentos de autoridade? Argumentos de autoridade são argumentos utilizados pelas partes que não dizem respeito à prova dos autos, ao fato principal dos autos. São argumentos que são utilizados para querer motivar os jurados, mas que não tem nada a ver com aquilo que está nos autos. E esses argumentos de autoridade, pessoal, eles são vedados, sob pena de nulidade absoluta de quem se vale deles. Esses argumentos estão lá no artigo 478 do CPP, que diz pra gente que durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências 1. À decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgar admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficia ou prejudica o acusado. Ou seja, não pode a acusação falar assim: olha, vejo na decisão de pronúncia, se ele já foi pronunciado, é porque muito possivelmente ele é o culpado. Olha, ele está utilizando algema. Se ele está utilizando algema é porque ele é culpado. Esse tipo de coisa não pode acontecer no plenário do tribunal do júri. E se acontecer, será causa de nulidade absoluta daquele julgamento. Isso seriam exemplos de argumentos de autoridade. Ainda o inciso 2 fala ao silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Ou seja, eu também não posso falar: olha, ele não falou nada em seu interrogatório, porque quem cala consente. Ou o sujeito nem apareceu aqui porque sabe que é culpado. Não, gente, eu também não posso me valer desse tipo de argumento para querer convencer os jurados, ok? Então, isso são os chamados argumentos de autoridade que são vedados em sede de plenário do tribunal do júri, ok? Artigo 478 do CPP. Então, pessoal, sobre debates do tribunal do júri, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada e bons estudos!